pessoa que já sentou aqui, que é uma grande parceira, uma parceira que acreditou no projeto desde o começo, que é a Lívia, da Audibel. Lívia Audibel, que a gente conhece ela. Já sentou aqui na sombra da árvore e já contou a história dela. E eu sempre buscando assim, Lívia, a gente troca muitas ideias, troca muitas experiências. Ela sempre falou que a Audibel, ela vem de qualidade de vida, muito mais que aparelhos auditivos. E eu sempre me encantei com essas histórias. Porque no meu consultório eu também entendo que a gente não vende dente, a gente vende sorrisos, a gente vende emoções. E a gente escuta muita história boa. E eu falei assim, Lívia, eu quero uma história de gente que está com você, me dá exemplos de histórias bonitas. E a Lívia falou assim, olha, eu tenho muita gente boa comigo, mas tem uma pessoa que me marca muito, todos os dias, uma pessoa que está comigo praticamente desde o começo da Audibel, e é uma pessoa que vive, que eu não conheço uma pessoa tão capacitada no estado de Goiás como ela, com tanta experiência, de volume, de sabedoria, porque não é só colocar um aparelho auditivo, é reabilitar esse paciente. Então ela tem muita história boa para contar. E eu tô aqui do lado dela, eu vou deixar ela se apresentar e vou só escutar esse tanto de história. Obrigada, hoje eu tô folgada, Leninha. Vanusa. O que você achou dessa apresentação? Muito boa. Você ficou com a responsabilidade maior? Fiquei. Mas receber um elogio da Lívia não é para qualquer um. Não mesmo. Que bom, porque eu acredito que por trás de uma empresa tem muita gente que tá, né? Porque assim, às vezes uma pessoa aparece mais, mas tem muitas, assim, não é uma pessoa, é uma legião, né? Sim. E você tá aqui representando essa legião. Mas aí eu quero saber honra. de você. Quem é você? Então, eu sou a Vanusa, eu nasci no interior, em Ipameri. Passei uma parte da infância que eu morei na roça mesmo. Depois eu mudei para Pires do Rio e depois, adolescente, eu vim para Goiânia. E aqui eu terminei o ginásio, na época era ginásio. Ginásio, eu também sou da época do ginásio. Aí, depois eu fui para o 2º grau e com 15 anos eu comecei a trabalhar, de carteira assinada mesmo. 15 anos? 15 anos. A minha tia, madrinha, mãe, né? Tudo, tudo. A Isabel, ela é fonoaudióloga. E já há muitos anos ela já era fonoaudióloga. E eu admirava o trabalho dela. Bom, e aí... Mas aí, peraí, vamos com calma. Por que você admirava? Tinha alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que me contou a história que ela virou dentista porque ela ia no consultório da dentista e via a dentista tinha o consultório na casa dela, dentro da casa. Aí ela ia lá, cuidava do filho, voltava, e ela achava muito bonito ela conseguir ser mãe, conseguir ser dentista. Então, assim, conta pra mim uma história do porquê, o que você admirava nessa mulher? Então, ela é muito determinada, muito humana, e assim, ela sempre trabalhou com audiometria. Ela fazia exames audiológicos, Isso né? é para saber a capacidade da Isabel. De escutar. Isso, são exames que a gente faz para ver como que está a audição da pessoa, né? Certo. E meu irmão, ele tem perda auditiva desde os 13 anos. Sério? E é ela que descobriu. Então, assim que a gente se mudou para cá, eu tinha 11 anos, ela tinha 13, ele tinha 13, e aí ela percebeu que ele não ouvia bem e ela descobriu que ele tinha essa perda auditiva. E ele até já fez 2 cirurgias, usa aparelho há muitos anos, enfim. E eu fui vendo o trabalho dela e a forma como ela atendia cada paciente, é diferenciado, não é igual demais pessoas que eu já vi, já conheço. Então isso mexeu comigo. E um certo dia precisava de alguém para trabalhar na recepção do Hospital Santa Terezinha. E ela trabalhava lá também como fonoaudióloga, porque ela trabalhava também no HC. E pelo fato deles conhecerem ela, a postura dela, como ela era, né? Aí eles me contrataram, então eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar lá. E quando foi aos 19, eu acredito, 18, 19, eu passei no vestibular para fonoaudiologia. Você já sabia que você queria isso? Já sabia que eu queria. Só que assim, como eu perdi minha mãe com 17 anos, e aí eu acabei indo morar com ela, porque ela é minha madrinha. Porque aí meu irmão foi morar com uma outra tia, meu pai já tinha separado da gente, e aí eu, fiquei morando com ela, e ela foi a pessoa que me ajudou muito. E me inspirou na profissão. E, pois bem, passei no vestibular.
Na mesma época que eu passei no vestibular, eu tinha feito um concurso da Polícia Civil. Então você E eu trabalhava... passei também Nossa Senhora. no concurso da polícia. Só que assim, eu passei, mas não comecei e continuava trabalhando no hospital. Uhum. Aí um certo dia, eu precisava fazer a matrícula. Só que eu passei na católica, né? Na época era católica, hoje é PUC. Uhum. E eu não tinha dinheiro para fazer, porque o que eu ganhava como recepcionista não dava para pagar a Uhum. matrícula da faculdade nem a faculdade. Uhum. Aí tinha, né, um médico, o Dr. Fued Rassi, que trabalhava lá, que era um dos donos. Uhum. Aí ele saiu no consultório dos demais médicos pedindo, acho que na época, tipo, como se fosse R$ 100 para cada um, mais ou menos isso. Eu acho que eram 10 ou 12 médicos na época. E aí cada um deu o dinheiro e ele me deu o dinheiro e eu fui lá e fiz a matrícula. E aí fui estudando, Feliz da continuei vida. trabalhando, mas não tinha como pagar. Fiz a inscrição no crédito educativo na época. Uhum. Aí isso foi no começo do ano. Quando foi em maio, aí saiu o crédito educativo. E aí o que eles tinham me dado para pagar a matrícula cobria até maio Exatamente. tudo que eu estava devendo na faculdade. E aí eu só pagava 20%. Então, com o dinheiro que eu passei, que eu ganhava no hospital como recepcionista, eu conseguia pagar a Dava pra faculdade. pagar. Isso. Em relação ao concurso da polícia, que foi nessa Peraí, época. será que teve uma mãozinha da sua mãe nesse? Não Porque sei. como é que pode uma quantia tão certinha? Olha, assim? dela eu não sei, mas de Deus eu tenho certeza que teve. Ai, que bom. Aí Como que pode ser uma quantia tão certinha Pois assim, foi né, Manu? certinho para cobrir tudo que eu estava devendo até aquele tempo e a partir dali eu consegui pagar os 20%, porque aí estava no meu orçamento, né? Uhum. Enfim, aí deu tudo certo. Agora o concurso da polícia eu fiz o curso, que foram acho que 3 meses, só que aí o concurso demorou 4 anos para Pra chamar. chamar. Então, quando eu fui chamada no concurso, eu já estava no final da faculdade. Eu já estava quase me formando. Faltava um semestre. E aí eu estava gestante nessa época e eu fui de quase 9 meses para Minasul, assumi o concurso, trabalhei lá 15 dias, entrei de licença maternidade. Aí meu marido, na época eu era casada, meu marido era bombeiro, quer dizer, ele é bombeiro, não é mais meu marido, mas é bombeiro. Tá tudo certo. Ele trabalhava em Caldas Novas. Uhum. Aí passou o período da licença maternidade, eu tive a Isabela num domingo, fiquei uma semana em casa, na outra semana eu voltei para a faculdade, porque eu só podia ter uma falta de estágio. Nossa. E aí eu tinha que continuar, senão ia perder mais um semestre. Então eu deixei a Isabela, minha sogra me ajudou demais. Foi uma mãe que Deus colocou na minha vida, porque ele levou a minha, mas ele me deu 2 outras, que é a minha tia Isabel e a minha sogra que já faleceu, infelizmente. E aí ela cuidava da Isabela para mim. Bom, aí passou o período da licença. Na época também Pode lembrar. eu trabalhava no McDonald's. Mentira! Você trabalhou no Juro. McDonald's? Trabalhei Nossa, 3 menina. anos no McDonald's. Porque daí, depois eu estava no hospital, trabalhei mais uns 2 anos, daí como era integral eu saí. Porque O não tinha curso como. era integral, não tinha como. Mas aí no McDonald's tinha trabalho de 4 horas. Então eu entrava no McDonald's no Flamboyant às 6 horas e trabalhava até às 11. E aí, e aí foi isso, eu trabalhava lá e Nossa fiquei Senhora. até, na verdade assim, eu trabalhei lá uns 3 anos, então quando eu engravidei, logo que eu estava para dar à luz, que eu fui para Minasul, eu saí do McDonald's. Uhum. E aí então quando eu terminei a faculdade, já com a Isabela de 6 meses, já tinha tudo encerrado, graças a Deus. Aí eu tentei conseguir vaga para Caldas, mas a gente não conseguiu. Aí um belo dia que pensei, agora eu vou ser exonerada, porque eu não tenho como ir trabalhar em Minasul com uma criança de 6 meses, 4 meses, e o meu marido morando em Caldas Novas. A mínima possibilidade, né? A gente tentou de todas as formas, não deu certo, mas aí Deus mais uma vez interveio, né? E aí eu consegui uma transferência para Caldas Novas. E na época, meu tio trabalhava lá como delegado. Até foi ele que me avisou, porque eu achei assim, agora eu não consigo mais, acabou. Você desistiu? Desisti. E aí ele falou assim, não, você pode vir. Aí eu fui lá, conversei com ele, aí ele falou assim, não,
eu já estava trabalhando como fono, eu trabalhava como bolsista no HC, na parte da manhã, porque eu já tinha formado, então eu ficava lá ajudando, né? E aí ele falou, não, então você trabalha aqui final de semana, porque a gente precisa de escrivão para o plantão. E aí eu fui, aí eu trabalhava de segunda a sexta no HC, e aí final de semana eu ia para Caldas. Só que aí meu marido trabalhava no bombeiro, então era na mesma rua. Então a gente ficava com a minha filha de delegacia para corpo de bombeiro, sabe? Ela era pequena, dava para carregar. À medida que ela foi crescendo, aí eu já fui deixando ela com a minha sogra. Aí depois de 3 anos que eu estava lá, eu consegui transferência para Goiânia. Eu trabalhei na DEAN muitos anos, mas sempre no plantão. Graças a Deus, Deus sempre me abençoou. E aí depois de um ano, a minha tia Isabel, mais uma vez, a Lívia, conhecia ela. A Lívia tá ali doida para aparecer. Deixa eu te falar, olha aqui, ó. Olha aqui, não, ela não vai aparecer. Hoje a estrela é você. E enfim, eu, viu, Lívia? E a Zara. A Zara pode. Vanusa, aí aparece a Lívia, não sabia? Aí apareceu ela, a minha tia falou, a Lívia, né, tá precisando de uma fono. Enfim, eu pensei que eu ia trabalhar com exame, né, porque eu sempre sonhei trabalhar com exame, como eu estava no HC. Aí eu saí do HC, fui para a Lívia e comecei a trabalhar com aparelho, mas eu me apaixonei no aparelho. Nunca mais eu quis sair, eu acho que eu não tenho assim, sabe quando... Então você não faz o exame, o paciente já vem... Não, ele já vem com tudo pronto. Se precisar, você faz. Sim. Mas não é o que você mais faz. Sim, mas dos meus pacientes que eu acompanho, eu faço. Então, geralmente eu faço 2, 3 exames por dia, ou às vezes um por dia. Sempre tem um paciente que vem para retorno, então esse eu faço. Mas o paciente que vem a primeira vez é porque ele já vem indicado do médico, então ele já fez exame, já passou pelo médico, enfim. Ele já vem sabendo. Já vem sabendo, né? Então, assim, fui cair no aparelho. Aí eu falo assim, Deus tem um propósito na nossa vida. Tem. E o propósito de Deus para minha vida não era ser escrivã de polícia, mas assim, me ajudou muito, foi muito bom. Sim. Nossa, louvo a Deus por isso. Mas aparelho auditivo é uma coisa assim tão emocionante, é tão da alma. Você vê o paciente mudar na hora. Você é um negócio assim. Lívia, você podia pedir para a Vanusa deixar eu fazer pergunta, porque ela não tá deixando eu perguntar. Ela tá lendo, participa, tá vendo? É a tímida, né, gente? Pois é. É porque eu queria... Pode! Eu tô brincando com você. É porque é isso que eu queria chegar, assim, acho que... Porque o que tem por trás de um aparelho auditivo? O que você vê? É isso que eu queria, histórias bonitas disso aí, exatamente isso que você tá me contando. É só para eu participar um pouquinho? Tá bom, eu vou te deixar, vou abrir esse espaço para você. Obrigada. Mas me conta. Mas é porque assim, o paciente quando ele chega, ele tá com dificuldade de entender, com dificuldade de ouvir. Ele se sente dependente, porque ele vai ao banco, ele precisa levar alguém, porque ele não consegue, eu vou ouvir, não vou entender, vou fazer alguma coisa que posso fazer errado. Ele vai no médico, ele leva alguém, porque ele pode não ouvir ou entender o que o médico fala. Então, assim, é muito ruim para ele, não é só a questão de ele não ouvir, ele não participa, ele se isola. Geralmente eles falam assim, que quando chega a família, que a família reúne, ele sai de perto, porque ele não consegue participar. Fora que às vezes fala alguma coisa, ele não entende ou entende errado, aí as pessoas começam a rir dele. Então assim, a pessoa vai internalizando aquilo, ela vai ficando muito retraída, ela vai se sentindo, quer dizer, não é só um som que não está chegando, é todo um contexto em volta dele. E a hora que você reabilita ele, que você coloca um aparelho, é como se você estivesse num lugar de penumbra e você acendesse a luz. Ai, que bonito! Ou como você colorisse, ele tá com tudo preto e branco, aí você coloca o aparelho, nossa, agora eu estou enxergando tudo claro. Por quê? Ele começa a entender melhor, ele começa a participar mais, e isso não tem preço. Não. Isso pode ser tanto criança como adulto. O idoso, ele sente mais,
não precisa nem ser idoso, às vezes ele está ali na faixa de 60, que ele nem entrou ainda na terceira idade, tá, vai, né, tá Na com o verdade, pé, os de 70 estão muito bem, muito né? bem, Essa tá é com a o pé realidade. ali. Só que assim, essa deficiência, ela não aparece no paciente para você olhar para ele e falar assim, não, ele é deficiente, eu vou ajudar. Igual quando você vê uma pessoa que não enxerga, todo mundo ajuda a atravessar a rua, todo mundo, mas a deficiência auditiva, ela não aparece a não ser que você converse com a pessoa, para você perceber que ela não entende, porque daí ela faz assim, ela sorri. Aconteceu um caso tão interessante que eu atendi uma moça, ela não era nem, ela devia ter uns 40 anos no máximo. Uma menina. É, ela tinha uma perda de audição e ela um dia se encontrou com uma amiga. Ela até eu me lembro assim, porque eu imaginei a cena, ela me contando, na porta da loja Americana, naquela época que a loja Americana, né, na Anhanguera, era o ó, ela se encontrou Já com ela tomei lá, sorvete isso já lá. faz muito tempo. E aí ela conversando com essa amiga, que ela não via há muito tempo, e ela falou assim, e como é que tá sua mãe? Ela, minha mãe faleceu, nossa, que bom e tal. E a amiga ficou assim, como assim, que bom, eu tô te falando que a minha mãe faleceu. E ela ficou com tanta vergonha, porque ela não escutou. estava ouvindo. Ela ouvia, mas não entendia, ou entendia errado. Então isso fez com que ela fosse procurar e buscar um aparelho auditivo. Então assim, são coisas que são mínimas, que a pessoa às vezes passa por tanto constrangimento desnecessário, porque a perda auditiva, ela aparece para quem conversa com a pessoa, para quem tem esse convívio, ela aparece muito mais do que um aparelho auditivo. Hoje os aparelhos são muito Não, pequenos. eu testei, você Então, lembra? pronto. Combinava com a roupa, não Então. aparecia. Então, assim, o paciente ele vê essa mudança a hora que coloca. E isso nos alegra. Você sai de lá assim, né? Cumpri minha missão. Nossa, é diferente de você ter uma reabilitação ali com o paciente que você precisa fazer aquela terapia o tempo todo. Então, eu sou fono, mas eu não sou fono de terapia, eu sou fono de aparelho mesmo. E há 22 anos que eu trabalho na Audibel. E assim, sempre a gente trabalhando com treinamento, eu já conheço aparelhos inúmeros, até aqueles aparelhos de caixa enorme que põe no bolso assim, que sai um fio, até desses aparelhos eu já Você já adaptei, conhece. porque na época a gente não tinha tecnologia, né? Então há 20 e tantos anos atrás. Como as coisas mudaram, né? Então hoje já temos coisas muito melhores. Mas assim, você vê, independente do modelo, independente do aparelho, você vê a diferença. E a família percebe. E eu tenho um caso de um rapaz que eu coloquei aparelho nele, ele tinha 6 anos. Hoje ele é formado, biomédico, trabalha, acho que no CRER até, e é meu paciente até hoje. Então, assim, você vê a pessoa crescer, E de desenvolver. certa forma, é assim, né? Poxa, estou ficando velha, né? Porque ele era uma criança. Mas Fazer parte dessa ele história. desenvolveu, tipo, ele é um adulto normal, ele estudou, ele formou, ele tem seu trabalho, porque ele foi reabilitado desde criança. Então isso é muito bom, você saber que você fez parte disso, que você contribuiu para que hoje, né, ele tivesse no lugar que está, porque sem a audição, com a perda que ele tinha, se ele não tivesse adaptado no aparelho, com certeza ele não chegaria onde ele chegou hoje. Não. Então, assim, é muito gratificante essa profissão. E até mesmo dos pacientes mais idosos, porque aí eles acham que você é da família, aí eles vão para conversar, e aí eles ficam muito tempo, e eles não querem outra pessoa, porque você já conhece ele de muitos anos, né? Então é gratificante demais. É uma terapia, sabia? Pro paciente. Mas é uma terapia, porque não é assim, existe uma curva de aprendizado, você Sim. envolve de confiança, de você é capaz, de as coisas podem melhorar, de aumentar a estima dessa pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo muito mais do que um aparelho auditivo. Mas conta mais uma história bem bonita. A Lívia me contou uma que vocês viveram aquele dia, engraçado que eu conversei com ela, falei assim, acabou de sair daqui, se não me engano, foi um menino que não se adaptava com nenhum aparelho. A gente teve o caso de um rapaz que ele tentou vários lugares. Só que eu acho que, não sei se o tipo, o modelo do aparelho ou o som que ele recebia, ele não conseguia
codificar. E aí, assim, o que o paciente, quando ele chega para você, ele vai te trazendo as histórias, você vai ouvir o que ele tem para te dizer. Tá, e aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, né? Das experiências que ele teve, do que aconteceu com ele. E aí você já vai guardando, bom, aconteceu isso, então isso eu já sei que eu tenho tal coisa no aparelho que eu sei que vai resolver isso. Aí você já vai pensando, assim, eu consigo resolver porque meu aparelho me dá isso, me dá isso. E aí, assim, a gente coloca e a pessoa vê a diferença. Não foi só esse, tem um outro, ele não é rapaz, ele já é um senhor, sei lá, uns quase 60 anos. Uhum. Da reserva do exército, então tem uma perda muito grande, Uhum. difícil de ser tratada por conta de disparos, né, que, enfim, ao longo dos Que não anos são naturais. e acabou tendo um outro tipo de doença no ouvido que acarretou uma perda mais compromissada, mais difícil de ser trabalhar com o Uhum. aparelho. E ele veio também me falando que várias queixas que tentou e tudo, e até ontem ele teve lá de volta, e ele falando assim que essa experiência que ele teve foi muito melhor, e que isso faz com que ele acredite que dá para melhorar a qualidade de vida dele. Porque com uma perda tão grande, irreversível, e uma dificuldade tão grande de você dar ganho para sons agudos e ele ter uma sensação muito ruim, que foi o que ele me queixou, e eu consegui trazer para ele, ele falou, nossa, melhorei muito com o aparelho. Então a diferença foi muito grande em relação à primeira experiência que eu tive, que eu achei que eu não fosse nem mais procurar, e o médico me mandou procurar você. E foi diferencial na minha, eu achei isso assim o máximo, a gente fica muito feliz com isso, né? Mas é pela experiência também da gente, dos anos, Claro. porque aí você já vai Conhece. sabendo o que o paciente sente, que situação que ele está, e o que você pode fazer para ajudar. A gente sabe que a gente não consegue trazer uma audição normal, até porque o aparelho é um som mecânico, não é um Uhum. som natural, mas a gente consegue chegar muito próximo do que o paciente precisa. E eu falo mais, a gente não está ali vendendo aparelho auditivo, a gente está vendendo saúde, qualidade de vida, porque aparelho auditivo, o paciente vai ter a sua audição melhorada, a sua compreensão melhorada, a sua independência de fazer suas coisas sozinhos, a autoestima dele vai melhorar. Então você traz para ele muito mais do que ouvir, muito mais do que eu vender um aparelho. Assim, no geral, na saúde dele, com a família, com todas as pessoas que ele convive, em tudo que ele faz, ele vai ser uma pessoa muito mais feliz. Mas eu vejo mais ainda em você. Esses dias eu tive uma história no meu consultório de uma mulher que ela tem por volta de 60, 70 anos. Com 12 anos, a mãe dela levou ela, eles moravam na roça, tinha um dentista itinerante, que devia ser prático, e pediu para arrancar todos os dentes dela. E aí e falava, minha filha, é para o seu bem. E aí ela me procurou nessa idade agora, de 60, 70, querendo resolver, e falou assim, ó, isso marca, eu não quero, isso marca desde essa época, marcou a minha vida. E a hora que ela saiu, eu falei para minha secretária, eu preciso dar conta de ajudar essa mulher. Aí a gente garra uma vontade, E então uma força. eu acho que eu vejo isso em você, porque não é só, eu não tenho dúvida que você tem um know-how, assim, por anos, que isso qualquer, né, que se você trabalhar muito com uma coisa, você tem essa percepção, mas esse comprometimento com o outro. Tipo assim, de olhar no olho e falar assim, nossa, eu vou ajudar, porque é muito mais que a gente pode fazer, sabe, Vanusa? Eu vejo isso em você. E eu não tenho dúvida que é por isso que você está aqui sentada do meu lado. Ai, que bom! Isso é verdadeiro. Agora eu vou te fazer Isso é uma última verdadeiro. pergunta, assim. Se você voltasse lá nos seus 15 anos, você faria tudo de novo? Faria, faria, porque é o meu propósito, é trabalhar assim, é trazer essa reabilitação para o paciente, é ver isso. Então, assim, Deus me criou para isso. Eu falava, Vanusa, eu vou fazer ela vai fazer isso, ela vai fazer com que cada pessoa que precise da ajuda dela, que precise dela, eu vou pôr na mão dela e ela vai fazer. E eu faço minha oração de manhã, você acredita? Eu acredito. Eu saio de casa e falo, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça para atender cada paciente, que o Senhor possa me usar
Como instrumento. Isso, para que eu possa trazer para ele o que ele precisa. E eu faço. Ai, que bonito isso. Eu fico muito feliz, porque você sabe que o propósito da árvore é contar histórias de pessoas com propósito, que encontraram seu propósito. Que eu acredito isso, mas eu acredito que a maioria de nós não encontrou um propósito aqui e tá ali. Então, ver alguém que brilha o olho desse jeito, olhar no seu olho aqui embaixo da árvore, contar isso para os outros, eu não tenho dúvida que você é uma mulher inspiradora. Ai, que bom, E eu obrigada. queria te agradecer por estar aqui. Surpresa, né? A nossa amiga Lívia tinha uma dúvida, né? Nossa, porque a Vanusa é muito tímida. Você não tem nada de tímida. Você é muito... Eu nem precisava falar, só aparecia um pouquinho aqui. Eu nem pra te deixei. guiar. Foi muito bom, eu queria te agradecer. Isso aqui é Ai. uma lembrança de que você teve aqui na sombra da árvore. Gente, que legal. Que você é uma Obrigada. pessoa inspiradora, que você leva a energia daqui para lá e que você inspire um monte de gente com a sua história de Ah, batalha, obrigada, de luta Leninha. e que tá dando certo. E Isso você ainda aí. tem muito tempo. Não tenho, só pôr um óculos agora. O aparelho auditivo ainda não. Obrigada. O aparelho ainda não. Por enquanto.